Olá, tudo bem com você? Fico muito feliz que você está aqui assistindo esse vídeo no que diz respeito à comunicação e o empreendedorismo. Eu decidi falar sobre esse tema porque esse tema é muito importante para aqueles profissionais que são autônomos e que ainda não conseguiram enxergar uma possibilidade de ter um faturamento alto com aquilo que trabalham. Então, quais são os profissionais que eu estou falando aqui? Advogados, psicólogos, dentistas, produtor de conteúdo, educadores, professores, nutricionistas, ou seja, profissionais que têm algo a oferecer à sociedade, profissionais que têm um conteúdo que seja relevante para a sociedade. Eu tenho muitos clientes que possuem ideias e muitas vezes não conseguem trazer essa ideia para uma realidade financeira, ou seja, não conseguem ter um retorno financeiro através dessas ideias. O que eu percebo que acontece com esses profissionais? Eles ainda não adquiriram uma mentalidade de empreendedorismo. E como que você adquire uma mentalidade de empreendedorismo? Através do desenvolvimento da autocomunicação. Você vai ter que conversar com a sua mente, você vai ter que conversar com os seus pensamentos, você vai ter que educar os seus pensamentos. Por quê? Porque para empreender, nós precisamos de alguns pontos fundamentais, certo? E nesse vídeo eu vou apresentar quais são esses pontos. Eu vou fazer uma série de vídeos no YouTube trazendo instruções diretas sobre esses pontos que vão ser apresentados aqui. Então esse aqui é o primeiro vídeo, é mais para você ter um panorama geral do que eu entendo que um empreendedor deve fazer hoje para que as coisas deem certo. Empreender não é fácil, exige uma mentalidade, uma postura e também uma atitude muito diferente de quem está acostumado com o CLT, por exemplo, né? São realidades completamente diferentes. Eu tenho percebido que muitos profissionais que querem empreender, que são autônomos, acabam voltando para o CLT porque não tiveram a segurança que o CLT oferece. Qual que é a segurança que o CLT oferece? Um salário fixo todo mês. Para o empreendedor, isso é uma falsa segurança, porque o empreendedor ele não tem um salário fixo, ele constrói o seu salário a partir do desenvolvimento das suas competências. E a ideia aqui desse vídeo é apresentar itens fundamentais para que você que quer empreender ou que já esteja empreendendo possa ter noção do que você tem que fazer, onde você deve colocar a sua atenção para que as coisas caminhem bem, certo? Outro ponto importante também é que a experiência que eu vou trazer aqui é através do meu empreendimento. Eu, Alan Procópio, eu trabalho com treinamentos, palestras e mentorias. E eu acredito que todo aquele ser humano que encontrou a sua vocação pode fazer da sua vocação um negócio desenvolvendo mentorias, palestras e treinamentos, cursos. Ou seja, se você tem algo que você considera importante, que você tem um certo domínio sobre isso e que esse conhecimento que você tem sobre o que você considera que é importante pode servir para outras pessoas, aí você já tem uma ideia de um negócio, certo? Então, a experiência que eu vou trazer aqui de empreendedorismo diz respeito ao empreendedorismo autônomo, que não é o empreendimento, por exemplo, de uma loja. Né? O empreendedorismo de uma loja, as regras para você ter uma loja de roupa, você vai ter que ter questões relacionadas a markup de preços, vai ter que ter estoque, vai ter que ter administração de equipe, funcionários, vai ter que ter um planejamento gerencial, certo? Tem uma série de questões aí relacionadas ao próprio empreendimento no que diz respeito a um estabelecimento físico. O que eu vou trazer aqui é uma experiência de um autônomo, ou seja, eu estou falando aqui para quem quer empreender a partir da sua própria vocação, a partir da sua própria comunicação, certo? Hoje existem muitas formas de empreender que facilitaram muito a vida dos empreendedores, como, por exemplo, o próprio digital. A partir do digital você pode ter um grande empreendimento, né? Hoje, 80% da minha renda
é proveniente de clientes que eu consigo através do digital, aplicando esses elementos aqui que eu vou ensinar para vocês hoje, tá? O primeiro ponto que é importante a gente destacar diz respeito à vocação, tá? O que é vocação? É aquilo que você tem uma habilidade para fazer sem muito esforço. É aquilo que você tem um amor muito grande. É aquilo que você faria mesmo de graça. É aquilo que outras pessoas colocam um esforço muito grande, mas você faz tranquilamente. A vocação, ela serve muito mais para as outras pessoas do que para você. Então é importante no desenvolvimento do teu empreendimento você escolher um nicho, uma área, uma temática, uma grande ideia que esteja relacionada à sua vocação, à sua natureza. Isso vai facilitar muito. Por quê? Porque a construção de um negócio, ela é difícil. E com certeza você vai ter muito mais erros do que acertos, né? Você vai ter muito mais momentos de você não enxergar o resultado do que momentos que você vai começar a ter um resultado. E nesse jogo de tentativa e erro, né, de erros e acertos, se o que você escolheu para fazer não estiver condicionado à sua vocação, você vai desistir rapidamente, tá? Então, assim, é muito importante que o seu negócio, que o seu empreendimento tenha conexão com a sua vocação. Esse é o primeiro ponto, beleza? Aí tá, quais são os 5 elementos que eu considero fundamental para que você possa fazer da sua vocação, do que você gosta de fazer, um negócio que realmente te dê dinheiro, né? Você precisa saber o quê? São 5 pontos que eu separei aqui nesse vídeo, tá? Que são eles: criar, planejar, estudar, vender e entregar. Criar, planejar, estudar, vender e entregar. Nesse vídeo agora, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Eu não vou desenvolver profundamente, porque cada um desses aqui é um universo, né? E aí eu vou gravar outros vídeos para explicar cada um desses elementos, tá? Então, rapidamente, vamos entender o que é cada um desses 5 pontos. O primeiro ponto é criar. O que é criar? Quando você tem uma ideia, sei lá, por exemplo, vamos supor que você seja um psicólogo, uma psicóloga, que você tem seus atendimentos clínicos, né, que você tem a sua linha de desenvolvimento da sua terapia. Você quer que mais pessoas te conheçam. Você pode dar uma palestra sobre um assunto da psicologia que você gosta de abordar. Essa palestra, ela vai ter que ser criada, né? Como você vai criar uma palestra? Você vai pegar os elementos fundamentais que você considera importante as pessoas saberem e vai criar essa palestra. Outra criação que você pode fazer. Se você é sei lá, uma nutricionista e gostaria de, além de fazer seus atendimentos clínicos, fazer com que mais pessoas possam conhecer seu trabalho, além de você criar uma palestra, você pode criar um Instagram, criar uma linha editorial no seu Instagram para manter as pessoas informadas sobre qual é a tua visão sobre a nutrição. Você pode criar um canal no YouTube. Você pode criar um livro. Ou seja, o processo criativo, ele é fundamental para o empreendedor, porque através das suas criações aumenta consideravelmente o número de possibilidades de mais pessoas conhecerem você e a partir disso conhecerem o seu negócio, o seu produto. Então nós temos sim que ter um tempo no desenvolvimento do nosso negócio para criar momentos de ócio criativo, certo? Eu vou criar um projeto, eu vou criar um produto, eu vou criar um serviço, eu vou criar um curso online, eu vou criar uma palestra, eu vou criar uma postagem para o Instagram, eu vou criar uma linha editorial para o Instagram. O processo criativo ele é muito importante, você tem que dar tempo para criar. Essa criação, ela é lúdica. Ela é lúdica. Por que ela é lúdica? Porque ela vai se tornar concreta no segundo passo, que é o passo do planejamento.
Então, primeiro você cria, depois você planeja como você vai executar essa criação. Eu conheço muitas pessoas que têm ideias maravilhosas, mas não planejam, não planejam. E aí acabam desperdiçando a coisa mais preciosa que um empreendedor, uma empreendedora jamais poderia perder, que é o tempo. O maior ativo de qualquer negócio nesse mundo não é dinheiro, é o tempo. Se você não tem um planejamento, você vai perder tempo, você vai ficar esperando as coisas acontecerem. Não espere as coisas acontecer, mete a mão na massa. Ah, mas vou começar por onde? Esse começar por onde você vai saber quando você planejar. Por isso que eu vou gravar um curso específico, um curso não, aulas, né, específicas sobre cada um desses temas, de cada um desses pontos. Porque eu vou ter que ensinar você como planejar, as pessoas não sabem como planejar. Basicamente, um planejamento consiste em você entender qual que é o cenário que você está vivendo, você imaginar o cenário que você quer viver, imaginar o que de pior pode acontecer e entender quais ações vão te levar para onde você quer chegar e colocar todas essas ações em um calendário, em uma agenda. As pessoas não sabem fazer isso. Assim, as pessoas elas colocam muitas vezes nas suas agendas horários de dentista, horários de cursos e acabam esquecendo de colocar horários na sua agenda, por exemplo, para planejar. O planejamento ele é fundamental, você precisa acordar, você como empreendedor, como empreendedora, autônomo, você precisa ter horário para acordar, para trabalhar, assim como um CLT. E você tem que acordar e tem que saber o que você vai fazer em cada hora do seu dia. Como, por exemplo, agora eu dediquei um tempo para voltar a alimentar o meu YouTube, porque esse vídeo ele vai ser divulgado no YouTube. Claro, estou transmitindo aqui no Instagram também, o pessoal está assistindo aqui. Maiara, Gabriela, Anne, né? Sejam bem-vindas. Mas a proposta é que, por que eu estou fazendo isso? Por que eu também estou transmitindo no Instagram aqui? Porque o Instagram também é um canal de comunicação. Então, eu planejei estar aqui nesse ambiente, com uma câmera aqui em cima para poder gravar esse vídeo no YouTube, uma câmera aqui embaixo para eu poder gravar isso para o Instagram. Por quê? Por que eu estou gravando no Instagram? Porque isso aí fica salvo aqui no Instagram, depois eu baixo esse vídeo aqui do Instagram, recorto ele e transformo em vários reels e vou postando, porque no meu planejamento eu preciso ter o meu Instagram ativo, porque daí que entra todos os meus principais clientes das coisas mais caras que eu vendo, que é a minha assessoria de comunicação e oratória. Ou seja, como que uma pessoa sabe que eu existo? O planejamento consiste nisso. Como que eu vou pensar? O que eu tenho que fazer no meu planejamento para que pessoas me conheçam? Você tem que ter um plano de ação. Nesse plano de ação você vai colocar palestra, você vai criar um curso, você vai alimentar o teu Instagram. E aí eu trago um modelo de negócio que qualquer um pode aplicar. Qualquer um que tenha uma profissão autônoma pode repetir exatamente o que eu faço que vai dar certo. Que basicamente o que eu faço? Eu tenho um Instagram organizado com uma linha editorial. A partir desse Instagram organizado eu começo a abordar pessoas que não me conhecem, convidando para uma sessão experimental de mentoria. E a partir dessa sessão experimental de mentoria, eu me apresento, mostro a efetividade do meu trabalho, como se fosse um test drive, e no final dessa sessão eu faço uma oferta. Eu pergunto para a pessoa se ela quer me contratar ou não, e mostro algumas opções de possibilidades da pessoa me contratar. E aí a pessoa me contrata, e assim funciona o meu negócio. Só que isso foi planejado, ou seja, se eu preciso de dinheiro, eu preciso convidar pessoas para uma sessão experimental. Se eu não tenho planejado isso, eu não vou saber como que o dinheiro entra. Então, o planejamento ele é um dos pontos fundamentais. Todos eles são fundamentais, né? Então, vamos fazer uma revisão para quem está chegando aqui agora. Primeiro, você tem que ter a sua vocação clara. Né? Você tem que entender que a mentalidade do empreendedor, da empreendedora, é diferente da mentalidade de CLT. Você tem que ter sua vocação. Depois, você tem que criar. Criar o quê? Tudo que eu falei anteriormente. Palestra, cursos, conexões, Instagram,
vídeos, e-book, canal no YouTube, tem que criar. A criação de coisas vão fazer com que aumente a possibilidade de pessoas te conheçam, de pessoas te conhecerem. Depois vai ter que planejar. E sabe como você começa um planejamento? A partir de quanto você quer ganhar. Quanto você quer ganhar. E uma orientação que eu dou para quem está começando. Para quem está começando, tá? Tem gente que já está mais adiantado nisso. Mas para quem está começando, eu recomendo que você planeje, faça um planejamento para ganhar no mínimo 10 mil reais por mês. E tem gente que acha que isso é muito dinheiro. Sinto muito, está pensando pequeno. Você tem que ter um planejamento para ganhar no mínimo 10 mil reais, porque senão não vale a pena. Você tem que pensar assim, o que eu tenho que fazer para ganhar 10 mil reais por mês? Vamos pegar um exemplo básico de um planejamento. Se você tem uma palestra que você cobra 500 reais por essa palestra, se essa palestra é boa, você vai ter que vender quantas palestras no mês para fechar um mês com 10 mil reais? Isso é um planejamento. E aí você vai pensar, tá, para quem eu vou oferecer? Eu vou oferecer para aquela loja, para aquela empresa, para aquela escola. E aí você vai ter que pegar a tua agenda e falar assim, vou entrar em contato com aquela loja, com aquela empresa, com aquela escola. Vai ter que ligar, vai ter que ter tempo para isso. Então o planejamento é a forma mais concreta de você se comunicar com o tempo, certo? O planejamento é fundamental. Como eu disse antes, tem gente que tem ideias criativas pra caramba, mas não planejam, tá achando que o negócio vai acontecer do nada. Não acontece. Você vai ter que planejar. Vai ter que planejar, certo? E planejamento é você visualizar as ações que você precisa fazer e fazer, tá? Não adianta nada você ter um planejamento maravilhoso e não executar esse planejamento. Então, você pode ter certeza, aí já elimina um monte de gente que não tem mentalidade para empreender. Se você não planeja, teu negócio não vai dar certo. Isso é fato. Por quê? Porque você precisa ter uma meta financeira. 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, certo? A partir dessa meta financeira, que é seu objetivo, você vai ver quais são as ações que precisam ser realizadas. E a partir das ações que precisam ser realizadas, você executa elas e vai ajustando elas, errando, acertando, até você chegar na sua meta. E aí uma palestra que você cobra 500 reais, você fala assim, puxa vida, então para eu ganhar 10 mil reais, eu tenho que vender 20 palestras no mês. Peraí, se eu cobrar 1.000 reais por palestra, ou se eu cobrar 2 mil reais por palestra, o que eu tenho que fazer para aumentar o meu valor de mercado? Tudo isso é planejamento. E o empreendedor ele tem que dedicar todos os dias tempo para poder revisar o seu planejamento. Para ele saber se o negócio dele está subindo ou se o negócio dele está descendo. Isso, um profissional autônomo, tá? Não se conforme com os ganhos que você está tendo atualmente. Se você como autônomo, né? Então, se você tem um consultório, tal, alguma coisa assim, tua média salarial aí que você ganha, sei lá, entre 5 e 15 mil reais. Cara, começa a pensar como ganhar o dobro disso, né? Como começar a ganhar entre 15 e 25 mil reais. Entre 25 e 35 mil reais. E aí você começa junto com o planejamento, junto com a criação, você começa a arriscar algumas coisas, tal, a coisa vai. Durante muito tempo eu demorei, por medo e por insegurança, de oferecer um serviço com um valor mais alto. Então hoje eu tenho um serviço que eu cobro 12 mil reais por esse serviço, que é um serviço de assessoria, onde eu acompanho a pessoa individualmente durante 6 meses, para tudo que ela precisar no que diz respeito à comunicação dela. Pô, eu comecei a oferecer isso, as pessoas começaram a comprar isso, as pessoas compram, mas é lógico, você vai ter que planejar, certo? Beleza. Criar, planejar, aí vem um terceiro elemento. Estudar. Estudar. Você tem que ter conteúdo, para mostrar para as pessoas que você sabe do que você está falando. Isso se faz através de estudos. Agora entenda, estudar não quer dizer fazer uma faculdade, uma pós-graduação. Não se limite a palavra, ao conceito de estudos apenas ao universo acadêmico. Estudar é você escrever sobre o que você acredita.
escrever sobre o que você pensa, escrever como você vê o seu trabalho, escrever como você ajuda as pessoas, estudar formas de ajudar as pessoas de forma mais qualificada de acordo ao que você oferece, estudar formas das pessoas terem mais acesso ao que você tem para oferecer, estudar como aumentar a sua autoridade naquilo que você faz, naquilo que você fala. Isso é estudar. Isso é estudar. E substituir é muito pesado, mas inclua no seu planejamento cursos de captação que tenham conexão ao desenvolvimento do seu negócio. Por exemplo, um curso que eu ministro é imersão de comunicação e oratória. Cara, todo empreendedor autônomo tem que comunicar, tem que falar bem, cara, porque como que ele vai atender um cliente, como que ele vai explicar para o cliente, como que ele vai ter uma boa didática para explicar para o cliente por que ele deve fazer X, Y, Z. Ele vai fazer isso através da comunicação, né? Então, assim, busque estudar aquilo que você precisa para o seu negócio. O que eu considero importante estudar também sobre mentalidade de empreendedorismo. Se for ler um livro, vai ler Pai Rico, Pai Pobre, vai ler biografia de empreendedores. Por quê? Porque você vai ter uma referência de como que um empreendedor pensa. Você pode ter certeza, cara, se você está no teu trabalho como autônomo e não está tendo o resultado que você gostaria de ter, você pode ter certeza, cara, muito disso, se não tudo, é por uma questão de mentalidade. Vai ter que mudar a mentalidade. E às vezes sozinho a gente não consegue, aí tem que pedir ajuda. E eu estou aqui à disposição para isso. Por isso que eu estou gravando esses vídeos. Porque tem pessoas que eu conheço no meu círculo social que estão batendo cabeça porque não tem essa mentalidade de empreendedorismo, certo? Então vamos lá. Criar, planejar, estudar. O quarto ponto que, putz, cara, é o que todos são importantes, mas esse eu tenho uma conexão especial, que é vender. Não tem como você empreender se você não vende. Entenda isso de uma vez por todas. Não é uma questão de gostar de vender. Você deve vender. E o que é vender? São 3 coisas: captar, reverter e entregar. Captar é o quê? Você fazer ofertas, é você chegar para a pessoa e falar assim: oi, quer comprar? Oi, quer conhecer o meu trabalho? Oi, quer fazer uma sessão experimental? Oi, tudo bem? Quer ir tomar um cafezinho no meu consultório? Isso é vender, pô. Isso é captar. É você ter um Instagram colocando conteúdos e que volta e meia você vai lá no direct das pessoas que estão consumindo o seu conteúdo e falar: tudo bem, você quer fazer uma sessão experimental comigo? Tudo bem, quer dar uma olhada num curso que eu lancei? Isso é captar, é falar com as pessoas, se comunicar com as pessoas, falar para as pessoas que você tem algo para vender. Se você não faz isso, as pessoas nem vão saber da sua existência, muito menos do seu negócio. E o dinheiro que você queria ganhar está mais longe ainda. Porque vocês têm que entender que o dinheiro está circulando aí. Se você não tem algo para fazer com que, com que você entre no circuito do dinheiro, o dinheiro vai continuar circulando fora de você. E o teu negócio, a tua ideia, a tua vocação pode ser algo que te inclua no fluxo do dinheiro. E para você se incluir no fluxo do dinheiro, você vai ter que aprender a fazer captações. Por quê? Porque é como se você estivesse convidando o dinheiro para entrar na sua vida. Isso é captar. O que é reverter dentro do universo das vendas? É você negociar com a pessoa, explicar para a pessoa que para que ela tenha acesso àquilo que você está oferecendo, ela vai ter que pagar um preço. Isso é reverter. Aí entra negociação, técnicas de negociação. É você pensar no preço, no valor do seu produto e serviço. E o terceiro que é a entrega. Depois que a pessoa comprou de você, você vai ter que entregar isso para ela, você vai ter que oferecer isso para ela. Então, dentro do empreendedorismo, você vai ter que vender. Você tem que captar,
Você vai ter que reverter e você vai ter que entregar. Sinto muito. Não tem como fugir disso. Ah, mas eu vou fazer um link, um anúncio no Instagram patrocinado, porque daí vai me trazer cliente. Papo furado de vendedor de internet aí. Você vai ter que ir atrás das pessoas no 1 a 1. Eu costumo falar para os meus clientes e alunos, se quer aprender a vender, faz uma travessa de brigadeiro e vai vender na rua. Se você conseguir vender brigadeiro na rua, você vende qualquer coisa. Quer aprender a vender? Faça isso. Faz um brigadeiro e vai na rua vender. Vai passar vergonha na rua. Vai aprender a conversar com as pessoas. Vai receber não na cara. Quanto mais não você recebe, mais próximo do sim você está. Entende? Então, assim, tem que vender. Tem que vender. Beleza? E o último ponto é a entrega, que não é a entrega das vendas. Aí entra uma questão um pouco mágica. Por quê? Porque se você escolher um trabalho que você ama fazer, se você escolher um trabalho que tem a ver com a sua vocação, se você escolher um trabalho que de fato ajuda as pessoas, você vai entregar a ele. Você vai se entregar para ele. E quanto maior a sua entrega, maior o retorno que você tem. E o que é essa entrega? É você não só se preocupar em empreender para ganhar dinheiro, mas sim se preocupar em empreender para ajudar pessoas, certo? Quem me conhece, eu não sei se você me conhece, sabe que, para mim, o mais importante não é e nunca será o dinheiro, e sim o exercício da minha vocação. No início, hoje não mais, porque as coisas melhoraram. Mas no início eu montava turmas do curso de oratória de 20 pessoas e às vezes tinham só 2 pagantes. E eu oferecia essas vagas mesmo assim. Hoje, se eu atendo um cliente, e ele precisa de um serviço meu que é mais caro, que é um ticket um pouco mais alto, e eu vejo que ele não tem condições de pagar, eu continuo ajudando essa pessoa. Eu continuo ajudando. Isso é entrega. Eu dou palestra. Eu cobro pelas minhas palestras. Mas a maioria das palestras que eu entrego são gratuitas. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora é uma entrega. Eu estou entregando. Estou aqui dando minha cara a tapa, minha energia, o meu tempo para entregar para você que está me assistindo o que eu sei, o que eu penso, o que eu acredito, que isso tudo pode te ajudar de alguma forma. Então, eu, Alan Procópio, não sou o dono da verdade, você não precisa acreditar em mim, mas, de acordo à experiência que eu tenho, eu posso constatar que, para você empreender, primeiro, você tem que ter uma mentalidade de empreendedor. Trabalha nisso. Segundo, você tem que ter um pouco de clareza sobre sua vocação, porque você nunca pode entregar aquilo que você não é. E terceiro, você precisa sim saber que o empreendedor ou ele está criando, ou ele está planejando, ou ele está estudando, ou ele está vendendo, ou ele está entregando. Certo? E nos próximos vídeos eu vou fazer um vídeo para cada um desses elementos. Vou fazer um vídeo sobre esse negócio de palestras, mentorias e cursos, como você estrutura isso. Vou fazer um vídeo sobre vocação, reconhecimento de vocação. Vou fazer um vídeo sobre criar. Vou fazer um vídeo sobre planejar. Vou fazer um vídeo sobre estudar. Vou fazer um vídeo sobre vender e um vídeo sobre entregar. E tudo isso de forma gratuita. É uma forma que eu estou vendo de entregar o que eu sei e voltar a movimentar o meu canal no YouTube. E eu vou pedir só uma coisa para você que está me assistindo. Divulgue isso.
faça com que essas informações, se forem pertinentes para você, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp, no YouTube, enfim, nos seus Instagram. Vamos trazer mais realidade para quem quer empreender, vamos trazer mais força para quem quer empreender. E talvez, por que não, num projeto desse, a gente iniciar aí um grupo de pessoas que possam se ajudar, certo? Eu compartilho dessa ideia. Obrigado pela sua atenção. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, acione o sino para ficar por dentro dos novos vídeos, divulgue esse vídeo, coloque suas dúvidas nos comentários aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.